Eruno já tá também virando freguês aqui, mandando o terceiro feedback pra gente. Eu acho que é o terceiro, né? Porque a gente já tem, acredito que vídeo desses outros 2 feedbacks. Mas ele me pediu agora uma ajuda. Tá virando quase uma mentoria, né, Eruno? Não, beleza. Tá certo. Certo é você, né? Errado sou eu. Mas vamos ler a mensagem dele, ó. Oi, eu passei um tempo estudando ilustrações no geral e eu queria um feedback do que o seu coração mandar. Mas meu objetivo era fazer algo que parecesse mais pintadinho, com pincéis texturizados e etc. Mas qualquer coisa que puder ajudar já está válido. Show de bola. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Sacrilégio, que é o nome dessa arte aqui. Sacrilégio. Beleza. Isso aqui é o personagem que você criou o concept, não é? Parece muito, por causa da asa também, né? As cores, que é esse personagem que a gente já fez feedback. Que eu gostei bastante do concept, por sinal. Riker. Muito legal, muito legal. Bom, principal referência que eu acho que, não sei se você conhece, mas você deveria conhecer, se você não conhece ainda, pra mim, para esse tipo de pintura, é um cara chamado Victor Hugo Harmatiuk. Você conhece esse mano aqui? Bom, se você não conhece, você deveria conhecer, como eu disse. O Victor, ele é, cara, um artista incrível que tá fazendo umas cartas aí pra Magic, mas eu conheço já longa data aí. E o trabalho dele tem bastante dessa vibe de textura, sabe? E ele é um cara muito gente boa, além de tudo também. Com certeza, observar as artes dele antes de fazer a sua pintura pode ser uma ótima pedida para você se inspirar aí na questão de pinceladas, de textura, porque ele ele acaba não definindo muito o que a gente tem por padrãozinho, assim, sabe? De tipo, arte com soft brush, renderizadinha, bem 3D. Ele consegue deixar 3D, mas, tipo, muito sugerido também, né? Tipo, esses personagens aqui do fundo dessa última arte que ele postou, tá muito da hora, né? Porque ela tá só sugerida, ele não precisa definir, delinear tudo, né? É muito mais interpretativo. E o Craig Mullins também, o avô da pintura digital, né? O cara é simplesmente um fenômeno. E ele traz muito dessa bagagem também de pinturas mais soltas, mais texturizadas, né? Com certeza o Victor, ele se inspira muito no Craig Mullins também. Esse cara é incrível. O uso de textura, né? De pinceladas diferentes, mas que passam a ideia de edges muito bem, né? Então, apesar de ter muita textura, muita pincelada com movimentos diferentes, você tem uma noção exata da edge que ele quer passar. Então, aonde é para ser hard edge, ele faz uma hard edge muito bem definida, e as soft edges ou lost edges, ó, ele consegue sugerir também muito bem, mesmo com um pincel bem sujo, né? Bem texturizadão, assim. Então, dá uma olhada no trabalho do Craig Mullins. Ele tem curso, tá? O Craig Mullins tem curso no Schoolism, que é muito legal de ver o processo dele e o pensamento dele a respeito de edges, especialmente, tá? Então, é o seguinte, observando a imagem, uma coisa que eu acho que você pode colocar nos seus estudos é esse entendimento de edges, especialmente, assim. Porque eu sinto que tá num caminho legal, você passa a mensagem muito bem do que você quer, mas eu ainda sinto que você tá tentando delinear muitas áreas que poderiam estar mais soltas e muito mais interpretativas, digamos assim, da sua pintura. Eu vou pro Photoshop rapidinho e eu vou passar até um exercício para você. Eu vou só apontar onde eu tô visualizando isso, que eu sinto que tem aquela ideia de pintura digital um pouquinho mais engessada, especialmente no rosto dele, sabe? Tipo, toda essa região aqui, eu ainda não sinto que você tá pintando luz, sombra, mas eu acho que você ainda tá pintando esses elementos, você sabe que isso aqui é um olho, por exemplo. E quando você faz uma pintura mais solta, com textura e tal, eu acho que você tem que encarar a pintura como planos, luz e sombra apenas, e não interpretar um olho, digamos assim, ou uma boca. Entende o que eu quero dizer? Então, para você conseguir fazer esse tipo de pintura, ó, aqui também é a mesma coisa, tentando mostrar que é um tecido. Aqui você colocou até umas costurinhas desse tecido com pinceladas pequenininhas e tal. E eu acho que dava para você soltar mais. O braço também é uma boa evidência disso que eu tô falando, né? É você fazer uma simplificação. Pode ser uma foto, pode ser um estudo de observação da natureza, mas simplificar ela para poucos valores. Então, pegar uma imagem, por exemplo... Vou abrir aqui o Unsplash, vou pegar a primeira imagem que eu ver. Então, por exemplo, nessa imagem aqui,
É claro que o personagem tá de costas, né? Mas um exercício muito bom que você poderia fazer era simplificar essa imagem inicialmente em 3 valores. Você já fez esse exercício? Ou se você já fez, tenta trazer ele para sua rotina diária, assim, sabe? Tenta fazer pelo menos um por dia. Simplifica isso aqui em 2 valores e acrescenta mais uns 2 valores depois que você finalizar aquela primeira etapa. Então, faz entre 2 e 3 valores inicialmente, bem simples mesmo, e depois adiciona mais 2, para ficar no total de 5 valores e tal. Então, aí uma coisa que você vai ter que fazer é traduzir essa imagem. Depois que você fizer essa simplificação, você traduz essa imagem pensando só nas edges. Então, por exemplo, você vai pegar... Vou dar um exemplo aqui, ó, bem mais específico. Você vai, por exemplo, ter, vamos supor, 3 valores, vai. Vamos supor que você tem aqui os seus 3 valores, certo? Uma coisa que você vai ter que fazer, naturalmente, nesse exercício, é você pegar e traduzir as edges que você está vendo na referência original. Então, por exemplo, se você está vendo edges mais suaves nessa região aqui, que você tem edges mais suaves, você volta trabalhando nessas edges com um pincel mais texturizado, no caso. Então você vai tentar traduzir essa transição que você vê mais suave em tudo, você vai tentar traduzir isso. Por exemplo, vamos supor que você tem 3 valores, você aumentou para 5, você precisa fazer uma transição suave. Então você volta com um pincel mais texturizadinho, com um pouco de opacidade, gerando essa transição suave com as pinceladas, entende? Mas pensando nas edges mesmo, porque as edges, elas têm completamente tudo a ver com valor. Você não consegue falar de valor sem falar de edges. Pelo menos essa é a minha concepção de aprendizado de edges e de valores, entendeu? Não tem como você falar de um sem falar do outro. Então, por isso que eu quero que você faça a simplificação de valores primeiro. Para você começar a pensar mais num jeito que a gente pode chamar de painterly. Mas não é painterly, simplesmente. É só porque você está pensando mais em edges do que outra pessoa, né? E usando pincéis mais texturizados. Então, é um ótimo exercício para você. Eu não recomendo que você use o Posterize para começar a imagem. Não é essa a questão. A questão é você fazer esse exercício para conseguir simplificar cada vez mais os seus valores. Porque é uma coisa que está acontecendo, é esse contraste excessivo, né, de valores em tudo. E, como eu falei anteriormente, um não pensamento dos planos e de luz e sombra, sabe? E eu acredito que você está pensando muito ainda na questão de o que é esse elemento que você está pintando. Deu pra entender? É claro que tá muito da hora, assim, a pintura tá muito bonita, eu compreendo, tipo, as cores, tá legal, elas estão muito legais, assim, mas dava pra você soltar muito mais em vários momentos, sabe? Em vários momentos. E esse exercício aqui, ele vai te obrigar a usar uns pincéis mais texturizados, então é um ótimo exercício pra você também, sabe? Tipo, você faz esse exercício aqui, gerando muito ruído, muita textura, e depois você vai para uma imagem de criação aplicar isso que você acabou de aprender, entendeu? Eu acho que é um ótimo passo assim para as próximas imagens. Ó, então, por exemplo, esse ruído ele funciona perfeitamente como soft edge aqui, ó. Esse ruído que eu estou gerando com esse pincel. Se fosse uma transição bem suave aqui. Deu para entender? Eu acho que isso é um bom pensamento, assim. E eu tô falando isso porque essa é uma das primeiras coisas que o Craig Mullins fala no curso dele, no Schoolism. É um exercício excelente que basicamente ele faz muito. Então, como ele para mim é o mestre desse tipo de pintura, e ele faz sempre esse estudo de simplificação de valores, de pensamento de edges, então não tem por que a gente não fazer, né? Você recomenda usar um pincel só ou vai variando? Não tem problema você mudar o pincel, Eruno. O mais importante quando você escolhe um pincel é você entender qual é a transição que esse pincel vai te trazer. Então, você pode usar um pincel só, não tem problema, mesmo que seja um pincel suave. Vamos supor que você está usando um pincel suave. Você pode usar um pincel suave para fazer transições duras, tá? É só você diminuir o tamanho dele. O mesmo pincel. Transições suaves e transições duras. É literalmente você diminuir o tamanho dele. Qual que é a diferença? É o pensamento de edges. Então, para você, edges tem que ser tipo o seu café da manhã. Você tem que acordar, bom dia mãe, bom dia pai, comer edges no café da manhã, entendeu? Esquece necessariamente qual é o pincel que você está usando, mas pensa qual é o resultado de edges que ele vai te trazer. Beleza? Eu acho que esse que é o pensamento aí para você daqui para frente. Alto valor nutricional, inclusive. Sim. Comer pelas bordinhas, anotado. Sagaz. É a mesma lógica de
da gente praticar todo dia gestual, ao invés de gesture, edges. É bem isso mesmo, porque quando a gente tá falando de pintura, um ótimo exercício é essa simplificação mesmo. É a mesma coisa do desenho, a simplificação do desenho é o gestual, né? Então, uma boa analogia, com certeza. Tá? Eu não vou nem fazer paintover, eu acho que é um... tá muito legal, eu acho que é uma questão de você partir para próximas imagens e continuar exercitando isso, com certeza vai dar um up no seu trampo, mas que já tá muito da hora. Eu acho que já tá muito bonito, sabe? De verdade. Mas pensando daqui para uns 2 anos, seria muito legal ver você trabalhando nessas áreas, sacou? Parabéns aí. Eu quero aplausos. Aplausos, chat. Mais alto. Muito legal. Eu vou fazer uns estudos disso e vou aplicar na próxima então. Show de bola. É isso aí. Mas ficou bem... Nossa, ficou bem legal mesmo. O pessoal gostou, né? Quando eu abri a imagem aqui, deu pra perceber o chat. A gente sempre nota, né? Tipo, o chat, nossa, olha, que legal. Nice.